Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos chegando com o coração cheio de alegria e, acima de tudo, com o desejo de abençoar a sua casa. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero convocar você, a sua família, para ouvir essa mensagem. O tema é impossibilidades transformadas em possibilidades. Deus vai falar com você. Fique conosco. Vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Baseado nesse versículo, eu quero pregar-lhes uma mensagem que tem como tema impossibilidades transformadas em possibilidades. Vou repetir. Impossibilidades transformadas em possibilidades. Esse texto é lindo, muito especial, porque aqui vai contar a história do nosso patriarca Abraão. Você sabe o que é receber Deus na sua casa? Você conhece a história de Abraão, o Gênesis narra a história desse homem. No capítulo 12 a gente vê ele saindo por determinação de Deus, do meio da sua parentela, indo para uma terra pela fé que Deus ia mostrar, né? E a partir dali Deus faria dele um pai de uma grande nação. Era a promessa. E esse capítulo, na verdade, é o cumprimento do início dessa promessa, porque quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Aqui, ele já está chegando no 100. Pelo menos 24 anos já haviam passado e ele não tinha ainda recebido a bênção, o cumprimento da sua promessa. E foi justamente através do plano divino que o capítulo 18 de Gênesis vai narrar a visita de 3 varões à casa de Abraão e sua esposa Sara. Só para a gente entender o versículo 14, que é o tema da mensagem, é preciso a gente olhar no capítulo. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando Abraão assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Abraão, como muitos outros dias, estava lá na sua casa, sentado na porta da sua tenda. Nessa época, ele, como muitos outros povos, moravam em tendas. E lá estava Abraão. E de repente ele levanta os olhos, o versículo 2 diz, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto dele, ou junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Abraão se levanta e vai ao encontro daqueles 3 varões. Inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, preste atenção aqui, porque aqui há algo a nos ensinar. Eles estavam em 3. 3 varões. Quando Abraão se dobra e ele se dirige a um deles. Ele não diz, meus senhores. Ele diz, meu Senhor, se agora tem achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Então, o que isso nos ensina? A maioria dos teólogos defende a tese de que
aqui estava o próprio Deus num processo de teofania, junto com anjos. O próprio Deus está aqui se manifestando através de um varão, porque é a única forma de você ver um ser espiritual. Deus é espírito. E no Velho Testamento nós vemos várias vezes Deus se manifestando aos homens através desse processo que nós chamamos teologicamente de teofania. Ou seja, é um ser celestial tomando forma humana para se manifestar ao homem. E ele diz, primeiro, ele se inclina em terra àquele Senhor. Se fosse só anjos, e você percebe na leitura que aquele ser recebe a adoração, a reverência de Abraão, se fosse anjo, eles não aceitariam, porque há vários outros textos em que homens se dobram diante de anjos e eles mandam levantar, dizendo, olha, nós não estamos aqui para isso, estamos aqui a serviço de Deus. É assim, pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Mas veja, o versículo 3 diz, e disse, meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo de que não passes do teu servo. Ele pede. E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com você. O tema da mensagem é impossibilidades transformadas em possibilidades. Quando é que nós podemos acessar impossibilidades e transformá-las em possibilidades? Quando nós sabemos ir a Deus e levar a Deus o que de fato precisa. O que mais me chama a atenção nesse texto, senhores, é que Abraão não pede algo para si. Ele faz, na verdade, um pedido. Mas o seu pedido não é alicerçado ou baseado em algo para si mesmo. Qual era o desejo de Abraão? O desejo de Abraão era de servir. Isso mesmo. Ele vai fazer um pedido. Eu quero trazer água, o versículo 4 diz, traga agora água, um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Ele ofereceu água para os pés e sombra para aqueles 3 varões. Aqueles 3 seres celestiais que estavam ali presentes na sua casa. Aleluia! E aqui está um princípio que eu quero desenvolver com você, para que a gente possa receber um milagre. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu dou continuidade com a mensagem cujo tema é impossibilidades transformadas em possibilidades. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando, baseado no capítulo 18 de Gênesis, impossibilidades transformadas em possibilidades. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo da proposta do coração de Abraão. Abraão não pediu nada para si. Abraão vai pedir sim, mas ele vai pedir com um propósito: servir, proporcionar bem-estar àqueles seres celestiais que estavam na sua casa. Como eu disse no primeiro bloco, todos nós defendemos, ou pelo menos a maioria defende a tese de que o próprio Deus foi fazer uma visita a Abraão.
E a coisa mais sublime que pode acontecer na vida de um homem é receber Deus na nossa casa. Aí, amados, o versículo 4 diz, depois dele oferecer água e sombra, o versículo 5 ele diz, e vou trazer também um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, ou seja, para que vocês matem a vossa fome. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E sabe o que aqueles varões disseram? Sabe o que disseram? Assim faça como tens dito. Ou seja, eu poderia, em trocadilho, dizer, não deixe cair nada do que você propôs. Pode nos oferecer que nós estamos aqui para receber. Então veja, eu aprendo com isso aqui, que essa história de que Deus não precisa de nada não é bem verdade. Deus tem uma expectativa. E qual é, pastor, a expectativa? Ele quer receber alguma coisa de nós. Eu tenho ensinado à igreja o seguinte, a maneira mais correta, assertiva, de você ir à igreja, sabe qual é? Com o propósito de levar alguma coisa. Às vezes a gente diz assim, eu vou à igreja receber a minha bênção. Até um fundo de verdade, porque de fato na igreja a gente pode receber a bênção do Senhor. Mas melhor seria se disséssemos, eu vou à igreja levar meu culto ao Senhor. Porque quando você vai com o propósito de se doar seu tempo, doar seu louvor, doar sua adoração, doar sua contribuição, em síntese, doar a sua vida, Deus recebe. E Abraão, mais do que depressa, sai correndo, imobiliza os seus empregados para dar uma recepção à altura àqueles homens. Veja o que está escrito no versículo de número 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, ou seja, era jovem, era uma bezerra, era um animal tenra, quer dizer, jovem e boa, carne macia, carne de qualidade. E aí diz o versículo, e deu-a ao seu moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então, amados, veja que esses seres celestiais aqui vão ser recepcionados de uma forma muito, muito civilizada, hospitaleira, não é? Na casa de Abraão. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem prazer em dar aquilo que você tem dado ao Senhor? Você se entrega, você se doa a Deus com prazer ou faz por obrigação? Com alegria, com entusiasmo, com liberalidade ou por obrigação? Porque se você faz de forma obrigada, é bem provável que você não vai ser retribuído. Você não vai receber a bênção de Deus. O apóstolo São Paulo nos ensina no Novo Testamento que nós devemos colocar fé e liberalidade nas nossas ofertas ao Senhor. Em todos os aspectos, não é só financeiramente. Eu posso doar o melhor do meu tempo, eu posso doar o melhor da minha saúde, eu posso doar a minha vida. Eu vivo isso. Eu abri mão de uma vida profissional para me dedicar ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem sido infinitamente bom para mim. Ele tem feito algo para mim que nem mereço. Essa que é a grande verdade, e é por causa disso que eu tenho sido abençoado. E Deus também quer te abençoar, querido. Deus também quer te abençoar, querida. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você essa palavra e dizendo que Deus quer fazer um grande milagre na sua vida. Mas antes dele fazer um milagre na sua vida, você também precisa se apresentar a Ele da forma correta. Até aqui, Abraão não pediu nada. Aliás, ele não pediu nada para si mesmo.
Ele apenas pediu, mas o pedido dele tinha um propósito: servir bem. Aqui ele vai preparar água, aqui ele vai preparar sombra, aqui ele vai preparar pão, aqui ele vai preparar carne, ele vai preparar manteiga. Era o banquete daquela época. E eu penso, querido, que ele preparou a melhor picanha para Jeová. Tenra e boa era a vitela. Então a carne era de qualidade. E aí, ele serve e fica lá com todo prazer, vendo aqueles varões se alimentando na sua casa. Parece até curioso, né? Nós estamos na sombra do Onipotente, mas aqui Abraão oferece sombra ao Eterno. É coisa Bíblia, é coisa da palavra de Deus, só Deus pode fazer essas coisas. Nós vamos fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou mostrar o fechamento dessa mensagem, você vai entender por que do tema impossibilidades transformadas em possibilidades. Um minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nós estamos falando, baseado no capítulo 18 de Gênesis, impossibilidades transformadas em possibilidades. E a partir do versículo 9 vai acontecer algo que se desenha um milagre. O versículo 9 diz assim: disseram, depois de se alimentar, de se banquetear, eles perguntam: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos. Olha aqui, amados. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, assim pois riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Aqui agora é Deus que vai construir o milagre. Pergunta onde está sua esposa, e ele diz onde ela estava, e ele diz: olha, no tempo certo, sua esposa vai se engravidar e vocês serão abençoados com a criança. Quando Sara ouviu aquilo, ela riu. E a gente às vezes critica a Sara, mas convenhamos, meus irmãos, uma mulher que a vida toda desejou um filho e não pôde ter. Por que não pôde ter? Porque era estéril. Agora já tinha inclusive cessado costumes das mulheres, ou seja, já não tinha mais ciclo menstrual. Como é que uma mulher dessa pode engravidar? Como é que essa mulher pode ouvir isso naturalmente? Ela riu, ela achou engraçado. Sendo já velho, o marido também. E aí Deus pergunta: por que Sara riu? Depois ela assustou, não ri. Diz: riu. E por que ela riu? Eu quero que vocês coloquem o nome desse menino de Isaac. Isaac. Porque Isaac, traduzido no hebraico, quer dizer riso ou risada. E ali, amados, Deus vai transformar
aquele útero incapaz de gerar, aquela idade já avançada em um útero que poderia recepcionar aquele que daria sequência ao ministério de Abraão. E você conhece a história, você que é leitor da Bíblia, sabe que ela vai se engravidar, no tempo certo se engravida, e com 100 anos, Abraão tem o privilégio de colocar nas suas mãos um garoto, o seu filho, o filho da promessa, Isaque. O versículo de número 14 que eu li é resultado, quando eles deram essa risada, quando ela riu, o versículo 13 diz: disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, já sendo envelhecido? Haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E ele tiver o privilégio de gerar uma criança. E esse menino deu sequência ao grande legado de Abraão. Meu amado irmão, Deus quer transformar suas impossibilidades. É possível que você esteja vivendo um drama. Existem coisas que você não pode resolver, que você não consegue resolver e não sabe como resolver. Deus está dizendo para você, eu posso transformar as suas impossibilidades em possibilidades. Deus pode entrar com milagre. Milagre a gente não consegue explicar. Não adianta eu querer explicar milagre, porque milagre não se explica. Deus está me usando nessa oportunidade para dizer a você, creia na provisão divina, creia no milagre de Deus. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar o quadro da sua vida, independente das circunstâncias. Aqui está um dos mais clássicos exemplos da Bíblia de que impossibilidades podem ser transformadas em possibilidades. Era estéril, era velha, o marido também, mas Deus, quando Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Ele é Deus e Ele pode perfeitamente cumprir a sua palavra. Portanto, que Deus possa te ajudar. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa construir um milagre na sua vida. Mas é preciso lembrar que para que Deus tenha prazer em abençoá-lo, você também precisa ter prazer nele. Abraão ofereceu primeiro e depois Deus fez o milagre. Veja que ele não pediu. E é assim, aqui está princípios da vida cristã. Quando você tem desejo de oferecer alguma coisa para Deus, não precisa ficar pedindo. Deus conhece as nossas necessidades. E Ele coloca nas nossas mãos aquilo que nós precisamos. É isso. Deus é um Deus do impossível. Foi Ele que disse, haveria coisa difícil ao Senhor? Ele pergunta. E depois de fazer a pergunta, Ele dá a resposta. Pois bem, ao tempo determinado, eu vou tornar a vocês, e por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Você vai para o capítulo 21, você verá assim o versículo 1 do capítulo, versículo 21 do capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E o versículo 5 diz assim, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. É linda a história, é maravilhosa. E esse homem vai se transformar no pai de muitas nações e não apenas dessa. Que Deus possa me ajudar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa fazer com que nós construamos a partir da nossa fé um milagre. Deus quer mudar o quadro da sua vida. E eu me emociono em dizer que está vindo para a sua vida um grande milagre da parte de Deus. Mas não esqueça, antes de pedir, dá o seu melhor, dá o que você tem para Deus. De que forma? Com excelência, com alegria, com liberalidade, não por obrigação, porque se for por obrigação, é melhor não fazer. Deus não aceita. Deus quer que você faça com alegria, Deus quer que você faça com liberalidade, como fez o patriarca Abraão. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que as impossibilidades sejam transformadas em possibilidades.
Vamos orar. Pai querido, que linda mensagem essa que o Senhor registrou na Bíblia para nós. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor nos aceite com o nosso culto, da mesma forma como Abraão lhe ofereceu, nós estamos aqui oferecendo nosso louvor, nossa adoração, nosso reconhecimento, nosso profundo reconhecimento à Tua grandeza, à Tua soberania. E a partir daí, Pai, se o Senhor quiser construir algo na vida dos Teus filhos, construa. Olha para esse irmão que está orando comigo, Pai. Transforme as suas impossibilidades em possibilidades. Visita este povo, Senhor. Dá-lhes a bênção de uma forma extraordinária. Que o Teu santo nome possa ser glorificado através do Seu poder. Essa é a minha oração, feita no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. O tempo passou rápido e estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus possa construir na sua vida um grande milagre. A expectativa nossa é que o Senhor faça uma grande obra na sua casa. Eu quero me despedir de você, desejando a todos uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, possa estar sobre a sua vida e na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo programa.